vídeo novo aqui no canal e esse vídeo tá legal pra caramba hoje, você não tem ideia, a gente vai falar de Iron Maiden, aquele som, aquele timbrão, a característica principal da banda, que você já vai entender o que é, que moldou o som da banda principalmente nos anos 80. E se tem um assunto que eu entendo bem, é Iron Maiden, porque eu gosto de tocar Iron Maiden e é legal pra caramba, a maior banda de heavy metal de todos os tempos, é uma banda diferenciada, vale a pena você conferir e ficar até o final, que você vai aprender uma técnica aqui hoje, que não serve só pra tocar Iron Maiden, serve pra tocar tudo, fica aí até o final que você vai gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, é conteúdo de graça, conteúdo de qualidade, aqui você aprende a trabalhar com luthieria, eletrônica especializada em áudio, produção musical e guitarra, como é o caso desse vídeo hoje, tá? Então se inscreve, deixa seu joinha, comentário, eu respondo pra todo mundo e compartilha esse vídeo porque é conhecimento de graça. Me dá uma força aí e eu te dou uma força aí passando conhecimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu queria deixar uma dica aqui, que eu não costumo mesmo dar indicação de produtos ou qualquer coisa aqui no canal. Mas esse eu tenho que falar. Eu queria muito conseguir trabalhar online, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e com música. Pegar meu conhecimento, as coisas que eu sei e passar para vocês. E conseguir. Consegui porque eu assisti um curso que você também tem que assistir. Se você quer trabalhar na sua casa com o YouTube, por exemplo, esse curso vai te ensinar a ganhar dinheiro. E quando eu estou falando dinheiro, não é uma merreca, é dinheiro de verdade. Você não vai mais ter patrão, não vai ter mais ninguém te enchendo o saco. Você vai trabalhar na sua casa, você vai ser seu patrão e você vai ganhar bastante dinheiro. Esse curso é fantástico, custa uma merreca esse curso e você pode parcelar no cartão, acho que até em 12 vezes ainda, 10 ou 12 vezes. Clica no link e vai dar uma olhada. E o melhor é que o curso foi feito com dicas do Peter Jordan, que é o cara que mais sabe de marketing digital hoje. Então vale a pena, vai ali dar uma olhada no curso. Se você tiver interesse em trabalhar online, compra o curso que você não vai se arrepender. Essa é uma indicação do Brunão. Galera, falar de Iron Maiden é uma coisa complicada, porque se for envolver timbre, falar de equipamentos, a gente não pode falar geral da banda, assim, em geral. A gente teria que falar de um álbum específico, porque cada álbum eles mudavam equipamento. Por exemplo, o Somewhere in Time, do Iron Maiden, eles gravaram com amplificador transistorizado. Um amplificador pequenininho, assim, que eu já falei no outro vídeo, depois eu faço de novo pra vocês verem. Gravaram com amplificador transistorizado, porque na época, nos anos 80, eles buscavam uma tecnologia, um som futurista, e como apareceu o transistorizado naquela época, eles achavam que ia ser futurista e conseguiram, ficou um álbum futurista mesmo. Então eles sempre tiveram essa característica de época para época, a cara da banda, que nem chega nos anos 2000, a banda já fica mais moderna, como timbre, não é mais aquele timbrão mais vintage. Eles sempre fizeram isso. Então falar de equipamento é complicado. É muito vasto, teria que falar de álbum por álbum. Que a gente pode fazer isso aqui no canal, numa outra ocasião. Deixa no comentário se você se interessava. Escolhe um álbum do Iron Maiden que eu comento todos os equipamentos que eles usaram, o setup de todo mundo ali dos guitarristas. O negócio é que o Iron Maiden ele tem uma característica muito forte, que são os duetos de guitarra. Aquilo caracterizou a banda. Antes de falar dos duetos, anos 80, praticamente o timbre da guitarra deles era a guitarra plugada num Marshall JCM 800 e praticamente um rack, que é o JMP1, que ele era um rack, é um pré-amplificador, na verdade, entendeu? Que é animal aquilo ali. Eles usavam aquilo, praticamente. Depois tinha efeitos, óbvio, delay, reverb e tal, mas aquilo é o que eu falei, sempre modificando. Mas a característica principal do Iron Maiden, que moldou a banda dos anos 80, foi o exagero de duetos na banda, né? E o que é o dueto? O dueto é quando você toca a guitarra, toca uma nota na tônica, um guitarrista toca na tônica, e o outro faz a mesma melodia, igualzinho, porém num intervalo diferente. Os duetos principais são de terça e quinta. Também tem de quarta, mas praticamente é terça e quinta. E o mais usado é o dueto de terça menor, que é o que o Iron Maiden usa bastante, e muitas bandas usam isso, principalmente nos anos 80. E essa sonoridade é uma coisa que você tem que aprender, porque não é só para tocar heavy metal, para tocar Iron Maiden, você pode tocar tudo. Um exemplo disso que tem um dueto maravilhoso, que não é Iron Maiden, é Eagles, Hotel California. Do final da música é tudo dueto. No final não, a música inteira praticamente tem dueto, são duetos de terças. Isso é uma técnica que para você aprender é simples, fácil, o problema é memorizar. Você tem que começar a treinar isso na sua casa para ela sair fluente. Quando você se junta com outro guitarrista e você quer fazer um dueto, ele tem que sair fluente. O pensamento, num outro intervalo, que não é o intervalo que você está tocando, não é a tonalidade da música, tem que sair fluente da sua cabeça. Isso com o tempo você pega. Você quer tirar uma música, você vai tirar o dueto, você tem que tirar as duas linhas de guitarra. Você tem que saber como funciona isso. A gente vai usar dois exemplos aqui. Eu vou tocar, você vai ouvir eu tocando, vai ver eu tocando. Eu vou começar. O primeiro vai ser The Trooper da Iron Maiden. Eu vou começar a introdução sem dois compassos, sem o dueto, e depois eu vou entrar com a terça, igual a banda faz.
E depois a gente vai usar o clássico, vai ouvir o clássico, a balada mais famosa do Iron Maiden, que é Wasting Love, que ali também já se começa com um dueto de terça e eu vou mostrar, ali eu já vou tocar junto já, e vou mostrar para vocês como faz aquilo. Vamos ouvir primeiro o dueto, a introdução de The Trooper. Nessa introdução de The Trooper, o que ele faz? Ele está tocando em Mi, ele vai passando as notas que tem que ser tocadas ali para sair aquele riff em Mi, que está em Mi menor a música, e vai. O dueto entra depois, fazendo a terça. O que seria a terça? Por exemplo, a primeira nota que ele toca é o Mizão solto, o cara que está tocando na tônica. Depois do dueto, ele começa, a segunda guitarra, ele entra em Sol, ele inicia em Sol aqui. Por que em Sol? Porque Sol é a terça de Mi menor. Entendeu? Então você pega Mi, Fá, Sol. Se fosse Sol sustenido, seria Mi maior. Por exemplo, se você fizer o acorde de Mi maior aqui no braço e ver seu dedo 1 aqui, está tocando a corda Sol presa na primeira casa. Ou seja, está tocando um Sol sustenido. Se você tira esse dedo, que é a terça, diminui a terça em meio tom, ele vira um acorde de Mi menor. Entendeu? Ele vira um acorde de Mi menor. É assim que funciona. Então, como está em Mi menor, a primeira nota tocada, ele vai tocar um Mi, e o segundo guitarrista vai entrar em Sol. Aí vai dar aquele choque, né? Vai virar um dueto de terça. Um toca na tônica, o outro toca na terça. E assim segue todo o riff. Ele vai batendo essas notas na cadência certinha, sempre o dueto de terça. Acontece que a harmonia, quando o cara está tocando num campo harmônico menor, também tem acordes maiores. Então vai ter momento que ele vai bater uma terça maior ali dentro, para poder casar com a nota tônica que ele está tocando. E aí fica desse jeito que você viu aí agora. O Wasting Love é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ele começa o solo em Mi, o cara da tônica, ele toca aqui em Mi. O cara que está fazendo a terça, o outro guitarrista, ele começa em Sol. Você está entendendo? Ele vai em Sol, porque Sol é a terça de Mi. E aí ele vai seguindo o mesmo padrão. Que nem o Wasting Love, a hora que o cara da tônica, o guitarrista da tônica, tá tocando, começa a música, ele vai tocar, que acho que é o Janick Gers, ele toca em Mi. Óbvio, ele vai pegar e vai fazer isso. O cara da terça, que é o Murray, ele vai vir e vai fazer em Sol. E aí fica assim, né? E o outro vai fazer. Porque, presta atenção, quando ele toca o Mi aqui, o outro faz o Sol, que é a terça, certo? Quando ele parte para a segunda nota, que ele vai Mi, Fá sustenido, o outro vem aqui, Sol, Lá. Porque o Lá é a terça de Fá sustenido, então seria Fá, Sol, Lá, é a terça menor de Fá sustenido. Então o que acontece? Você tem que ter esse raciocínio lógico na cabeça. É uma coisa muito, muito simples de se fazer. Você treinar os duetos dessa maneira. Então, você vai tocar uma música, por exemplo, em Lá. Você vai fazer um riff. Por exemplo, vai começar o solo em Lá menor. Você vai e bate um Lá aqui, por exemplo. Qual que é a terça de Lá? Só você contar. Lá, Si, Dó. Se você tiver dúvida, você digita a escala menor. Ó. Dó. Então, se você tocar o Lá e o Dó junto, a tônica vai ser o Lá, a terça vai ser o Dó, você vai ter um dueto de terça. Essa cadência vai caindo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão, entendeu? Sempre o mesmo padrão. A diferença é o que eu estava explicando. Você pega uma música que está em Mi menor, é óbvio que o campo harmônico não é só Mi menor. Por exemplo, se você pegar um campo harmônico de Lá menor, você vai ter Lá menor e você vai ter Dó maior ali dentro, que é relativo. Então, quando você for fazer, por exemplo, passar pela nota de Dó maior, o intervalo de terça já não vai ser menor, você vai ter que aumentar essa terça em meio tom, entendeu? Se você estivesse tocando Dó menor, a terça de Dó menor seria Mi. Mas se você tocar Mi bemol, você tem Dó menor, então você vai ter que tocar um Mi para ser maior. Mas isso é o ouvido, você vai tocando, é como falar outra língua, você vai pegando a fluência. E eu queria compartilhar com vocês essa dica, porque uma pessoa um guitarrista que ele aprende a fazer dueto, como no outro vídeo que eu já fiz, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como criar riffs anos 80, aquela característica dos anos 80, tá? Eu deixo na descrição para você acompanhar também, que é um vídeo fantástico, fantástico.
Se você pegar todas essas dicas, você vai ver que seu vocabulário musical vai ficar enorme. Você já não vai ficar dependendo de pouca, como que eu posso dizer? Você vai ter mais cartas na manga, né? Você vai conseguir tocar com mais facilidade. Essa é a verdade. E vai conseguir fazer arranjo, composição, tudo com mais requinte, mais requintado, tá? Então treina aí, se tiver qualquer dúvida, você deixa escrito aí no comentário que eu respondo pra você, tá bom? Então, um grande abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, fui!